Hoje eu quero te falar sobre os erros básicos, aqueles mais cometidos quando um estrangeiro vem para Portugal e aluga um imóvel por aqui. A gente sabe da importância da habitação aqui em Portugal, não só porque, é claro, é a nossa moradia, mas também para a própria documentação, para regularização no país. É super importante ter documentos que comprovam que a gente tem onde morar aqui em Portugal. Então hoje eu convidei a doutora Edilene Gualberto, que trabalha com a área ali de assessoria jurídica imobiliária. Ela foi a profissional que eu escolhi para vir aqui para Portugal e encontrar esse imóvel aqui que a gente tanto ama, que eu já trouxe muitas vezes sobre esse assunto aqui no canal. Então ela vai nos ajudar nessa também. Uma coisa que eu quero começar falando antes das minhas perguntas para a doutora Edilene é falar que se você está vindo alugar um quarto, você vem sozinho, você vem com a sua companheira, com o seu companheiro, vem apenas os adultos e não os familiares, há aí a possibilidade de você alugar o quarto pela Uniplaces.com, que é uma empresa que vai te dar um suporte, uma proteção para que aquele imóvel ali esteja garantido para sua chegada aqui em Portugal, sem que você tenha surpresas. Infelizmente, a gente vê muitos casos de golpes na internet de gente que chega aqui em Portugal com tudo resolvido, mas era tudo mentira, era falso ou não era daquele jeito que foi combinado. Então, se você vem aqui e não precisa de um imóvel, pelo menos a princípio, você precisa ali de um lugar para você ficar, um quarto, uma casa compartilhada com outras pessoas. Então, pense na Uniplaces. Eu vou deixar o nosso cupom aqui na hora de você fazer a sua reserva, o seu pedido ali, você já coloca o cupom UP15, posso te mostrar para garantir 15% na sua taxa de serviço da Uniplaces, tá bom? Então você já chega economizando e com imóveis que passaram ali pela plataforma, que são garantidos pela Uniplaces, de que eles existem e que estão daquela maneira ali que foi negociada, combinado? Então agora a doutora Edilene Gualberto vai ajudar a gente nessa aí e trazer quais são os erros mais comuns cometidos pelos estrangeiros quando chegam aqui em Portugal, quando estão nessa procura do imóvel ideal, né? Doutora Edilene, muito obrigada, seja bem-vinda. Vamos lá, Ana. Muito obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez. Sempre muito bacana estar aqui e trazer bons conteúdos para os seus seguidores e também para parabenizar o seu trabalho, porque você sempre traz bons conteúdos, coisas relevantes e isso tem feito com que vocês cresçam muito e se tornem um canal muito relevante para quem quer morar em Portugal. Então, obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho e vamos lá. Será que existe imóvel ideal em Portugal? Ai, meu Deus, olha, todo mundo que está nessa saga aqui de vir para Portugal, nós já passamos por isso, você há quase 5 anos, eu estou fazendo 2 anos e já passamos por essa situação. E tem muita gente que está nessa procura, né? Ainda está no Brasil, ainda está fora de Portugal e quer chegar aqui já com o seu imóvel. Bom, primeiro de tudo, queria que a senhora desse um panorama aí do que está acontecendo hoje aqui em Portugal. A questão, né, da habitação tem sido muito discutida por aqui, tem manifestações rolando, tem muita coisa. Fala pra gente um pouquinho o que está acontecendo aqui em Portugal em relação à habitação. Vamos lá. Assim, é muito importante as pessoas primeiro terem uma ideia, principalmente os brasileiros, de que Portugal é um país pequeno. Então, assim, a população portuguesa toda é menor do que a população da cidade de São Paulo. Então, a gente tem que ter essa noção de que o país é pequeno para comportar uma migração tão rápida e tão crescente. Então, essa é uma das coisas que tem que ficar em alerta para as pessoas que vêm, que elas precisam lembrar disso. E para quem está aqui, está sofrendo muito. Então, assim, e não são só os estrangeiros. Essas manifestações, isso tudo que tem acontecido, boa parte delas é por conta dos portugueses. Não tem casa para a população nativa. Então, não é um problema do imigrante, não é um problema do estrangeiro, é um problema do país. Então, ele é pequeno. 2, tem uma migração muito grande, o que aumenta muito a procura. Ninguém pode ficar sem casa. Ninguém vai viver de alojamento local e temporário. As pessoas precisam de casa, até porque para ter o comprovante de endereço que é necessário para tudo que você faz aqui, você precisa de casa. Então aumenta muito essa procura. As pessoas querem casa. Só que eu tenho pouca casa. A minha oferta é mínima. Então, o que acontece com os preços? Sobe fatalmente, a lei da oferta e da procura. Então, se eu tenho pouco imóvel e muita procura, quem tem o imóvel faz o quê? Eu cobro o que eu quiser. Se eu abro um dia de visita e 30 pessoas querem visitar, dessas 30, 27 fazem proposta, eu posso pedir o que eu quiser.
Isso que a doutora está falando não é exagero aqui pro. Não, isso acontece mesmo, né? Vamos abrir aqui o dia de hoje para alugar e vão 30 visitas, ou 20 visitas, 10 visitas que seja, já é a Às oferta vezes o meu e a cliente procura não tá na balança. isso, às vezes meu cliente vê o anúncio e fala, olha, eu gostei desse. Então, assim, eu tenho que visitar, porque eu não assino um contrato sem saber que aquele imóvel existe fisicamente, que ele tem condições de habitabilidade. Então, vamos lá visitar. Quando você tenta agendar a visita, muitos dizem assim, olha, eu agendei, marquei 3 dias de visitas, todos os horários já estão completos. Visitas a cada 15 minutos, todos os horários completos, principalmente no sul do país, principalmente nos arredores de Lisboa. Hum, Então, assim, é muito difícil, você tem uma concorrência muito grande. E aí você tem que pensar que o seu concorrente, ele pode ser americano, canadense, europeu, ele pode ser um alemão que quer morar aqui e já ganha em euro. Ele pode ser um próprio português, que já tem renda declarada no país, ele já tem imposto de renda aqui, ele trabalha aqui e ele tem fiador, ele tem pai, tem mãe, tem tios. Então você tem que sempre lembrar quem é o seu concorrente, com quem você está lidando. E isso é mais difícil, Ana, porque a hum. gente tem uma concorrência que a gente não sabe quem é e a gente tem que lutar contra ela. Como é que as pessoas lutam contra ela? Quais são as armas que você usa nesse caso? Além de tentar mostrar o seu melhor, o seu perfil. Dinheiro. O senhor quer 800 na venda. Todo mundo quer a sua casa. Eu te ofereço 900, te ofereço Vira um 1.000. leilão mesmo, de fato, né? Quem é que dá mais? E não só quem é que dá mais na renda, mas também quem é que dá mais de renda antecipada, quem é que dá A mais de garantia. documentação. Eu não tenho fiador. Minha renda ainda não é declarada em Portugal. Eu não tenho um contrato de trabalho aqui. Como é que eu vou deixar esse senhorio seguro? Olha, eu te pago 1 ano antecipado, a gente faz contrato de 1 ano, eu te pago 1 ano antecipado, ainda te dou 2, 3, 4 rendas de calção. Aí vai dele, porque tem senhorio que vai preferir aquele português mais simples, mas que tem renda aqui, que é nativo e que tem fiador. E vai ter proprietário que vai crescer o olho e querer as suas 12 rendas antecipadas. Então, assim, aconteceu recentemente, Ana, em Santarém, de um imóvel super bonito, mas era um T1 em Santarém, 850 euros. Visitei para um cliente, era um casal, vai estudar lá perto, então visitamos, super bacana o imóvel, fizemos proposta. Continuava o anúncio e continuavam as visitas. A gente ligava, passava para outro corretor e queria agendar a visita de novo. Aí eu enviei um e-mail questionando. Eu falei, olha, estou representando fulano de tal, fizemos uma visita, já te enviei uma proposta, sou procuradora, minha procuração foi... Por que vocês continuam agendando visita? Então, assim, você não me deu um retorno, não disse que a proposta foi recusada. O que está Uhum. acontecendo? Aí Para ele ver se tem que reclamou, falou, pagar mais. porque as propostas que nós recebemos, o proprietário não gostou dos perfis, então a gente continua. Eu falei, então obrigada por me dar um retorno de que a minha proposta foi recusada, de que o perfil não é o que o proprietário quer. Então, assim, nenhum retorno. E quando nós visitamos, já tinha muita gente visitando. Então, provavelmente esse que é um perfil mais conservador, que é alguém confiador, não quer um estrangeiro. Hum. Então, tem todas as coisas. Eles É tinham um alguém que já gato, que trabalha gosta por de ter o aqui. animal. Não dá para entender. O mercado hoje, essa é a realidade do mercado. Então, como a Ana me perguntou, o que está acontecendo? É isso que está acontecendo. Tem regiões melhores? Tem. Trabalhar no norte com essa área é mais fácil. Achar imóveis para o norte tem sido mais tranquilo. A região central tem um número menor de imóveis. Então fica mais difícil encontrar lá, porque tem pouco. Olha, Leiria. Leiria é lindo, região central, quase o mesmo tempo para o Porto e para Lisboa. Então muita gente quer ficar por ali, mas é pequeno. Para achar imóvel lá tá super difícil. O que aconteceu? Tá caro também. Não adianta achar que vai viver em Leiria para estar perto, mais próximos dos centros, né, para ter a mesma distância. Não tem imóvel. Eu Você vai vejo muita gente falando, vou para Viseu, que é o lugar mais barato que tem, vou para Viseu. Mas aí também acaba sendo difícil de você achar. Não é um lugar que tem casa disponível o tempo inteiro, né? exatamente. Subi um vídeo, Ana, exatamente sobre esse tema, falando dos distritos mais baratos. E aí Viseu é um deles. Então, dos anúncios do Idealista, Viseu é um deles. Só que assim, tem que ter consciência de que tem pouquíssimos imóveis. Vai ser mais Uhum. barato do que outras regiões? Vai. Agora, o que que você busca? Não, eu preciso de um mercado de trabalho amplo, preciso de uma área específica.
Você vai encontrar em Viseu? Eu estou aposentado, eu sou um nômade digital. Viseu para mim tá ótimo. Você vê a Uhum, diferença? Então não dá sim, para a pessoa ir também só pelo valor. Ela tem que ir uhum. pelo perfil dela, pelo que ela busca. Então vamos falar agora sobre quais os riscos que as pessoas, né, quais os erros mesmo que elas acabam cometendo aí nessa busca. Primeiro, quando a pessoa já fica desesperada, que, ai meu Deus, já está dentro a época de chegar em Portugal, ou já está aqui, já está gastando uma nota aí com alojamento local, com hotel e tudo mais. O que que acontece quando ela comete esse erro de entrar numa que As pessoas bateu o entram numa desespero? ansiedade muito grande. E eu compreendo perfeitamente. Eu também estava super ansiosa quando eu vim, porque eu não queria chegar sem casa, porque eu precisava matricular 3 crianças na escola e não tem matrícula sem casa. Então, eu também passei por essa saga, mas o problema é de entrar neste desespero, é acabar por alugar qualquer imóvel a qualquer valor e com qualquer garantia. Por isso eu digo para as pessoas, comecem antes. Não espera chegar aqui. Então, não adianta pensar que você vai pegar um booking de 15 dias, um Airbnb de 15 dias, vai chegar, procurar sua casa, você vai conseguir fazer contato com os consultores, visitar, fazer proposta, esperar o contrato sair, assinar o contrato, ligar água, luz, gás, TV, e depois mudar. E achar que Já 15 foi dias a vai época disso, né? Todo mundo fala, ah, mas eu fiz isso há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, até na minha situação, 2 anos atrás, quando eu coloquei na ponta do lápis, se eu ia pegar um aluguel ali de um hotel, de um booking, por 15 dias com a minha família, ficava mais caro do que se eu pagasse uma assessoria imobiliária. Então, por é que eu vou isso. fazer isso? Né? É uma situação em que é dinheiro jogado fora, ah, mas porque eu quero visitar. Então, nós vamos falar sobre essa situação de como visitar se você ainda está, né, ainda não chegou em Portugal, como fazer Sim. para ter essa confiança. Mas esse Isso é desespero uma bate, questão. né? Não, e bate em todo mundo. Só que assim, começar antes, começar com cautela, ou não ter pressa. Olha, eu posso chegar e ficar num alojamento por 3 meses e buscar com calma. Então, ok, eu não tenho filhos pequenos, eu não preciso matricular em escola, eu não tenho pressa para abrir uma conta bancária, eu não tenho pressa para fazer um contrato de telefonia. Tá tudo certo. Eu Usa essa. até falo sobre essa situação. Ah, vem sozinho, vou ficar num quarto durante 3 meses. Beleza, vai lá no Uniplaces, tem o nosso código aqui para conseguir desconto. Vem um Exatamente. casal, quero fazer aqui. Dá para fazer isso, né? Não vindo com filhos, não vindo a família, dá para você ficar um tempo. Você não vai pagar como um hotel, que vai sair muito caro o hotel para aqui. Imagina, para Sim. 15 dias já é caro, imagina para 3 meses até você conseguir Não. o seu Não tem imóvel. É condições. complicado. Ah, País turístico ainda, hotel aqui é muito caro. uhum. Então, a pessoa tem que fazer esse planejamento. Agora, uma coisa que as pessoas nunca pensam, quando você passar em entrevista no CEF, você tem que ter uma residência. Vai ter que apresentar um contrato de arrendamento, ou você vai ter que apresentar o atestado da junta de freguesia. E a sua autorização de residência, que pode chegar em 15, 30, 60, 90, 120 dias, vai para esse endereço. Exatamente. Tem que botar tudo isso. Se você pegou um local temporário e passou em entrevista nesse local, a sua autorização vai para ele. Quanto tempo você vai ficar nele? Tô tendo muita gente que fala para mim, ah, reservei um quarto por 3 meses, tal. Mas quando que é a sua entrevista? Ah, no segundo mês. E se ela não chegar até o terceiro mês? O que que você faz? Então, as pessoas têm que ter esse tipo de atenção. Não é Tudo só a isso tem que entrar no escola. planejamento. Ah, estou começando a fazer o visto aqui agora, então eu já tenho que começar a ver como, para onde que eu vou, qual é a cidade que eu Sim, vou, né? Começar a definir as coisas aí e eu sou suspeita a falar, porque realmente eu acho que vale muito a pena, fez total diferença na minha vida ter uma assessoria que fizesse, que encontrasse o meu lugarzinho para eu não sair desesperada com uma filha de 1 ano na época, imagina, sem saber onde que eu ia, né? Então acho que faz é muita isso. diferença. Mas, Ana, nem todas as pessoas conseguem, e eu compreendo perfeitamente isso. Não é um serviço barato, porque é uma coisa muito trabalhosa, é um mercado muito Hoje em complicado dia, de atuar. eu não vou achar isso. É, então, assim, eu compreendo que algumas pessoas não conseguem, mas o mínimo de cuidado elas têm que ter, elas têm que ter, porque senão ainda entra numa enrascada e já começa a imigração com problema. Então vamos até para o próximo erro aí.
olha, eu até vou contratar alguém, ou vou fechar um contrato de arrendamento ainda à distância e tudo mais. Um erro muito comum que é não procurar pessoas de confiança. Até mesmo você contratar, Sim. eu achei esse imóvel aqui, ó, a pessoa está pedindo só isso aqui, está maravilhoso. Vou lá e fecho meu contrato com ele. Os riscos disso aqui. Assim, um dos riscos que a gente vê muito hoje são os golpes. Aumentou muito o número de golpes no mercado, muito, principalmente nas regiões mais concorridas. Segunda coisa que eu vejo que as pessoas fazem muito é não ter alguém de confiança aqui para fazer uma visita, para ver se aquele imóvel existe, para ver se ele tem condições de habitabilidade. Uma coisa é ver foto, outra coisa é entrar nele. Você pode ter um primo, você pode ter um amigo, você pode ter alguém que visite antes de você assinar um contrato. Com a pandemia, ficou muito usual assinar digital. Então, claro que tem aqueles mais conservadores que ainda não aceitam, mas muitos já aceitam. Não! E o que está acontecendo muito? O consultor imobiliário, que é o corretor no Brasil, ele tem feito muitas negociações. Só que, assim, ao mesmo tempo que são profissionais super sérios e eu me dou super bem com eles e eu conheço vários, você pode pegar um profissional que quer alugar, porque quando que ele ganha? Alugando. O cliente dele é o proprietário. Você vai ser o inquilino. Então, assim, quem acompanhou esse consultor? Quem fez aquela chamada de vídeo para saber se aquele imóvel é aquele mesmo? Quem revisou essa proposta que você fez? Quem falou para você de que forma você tem que propor as garantias para que você tenha essa garantia de volta no futuro? Eu já vi pessoas, infelizmente, eu já vi muitas pessoas que tiveram problema até mesmo com um aluguel direto de quarto, alugou ainda do Brasil, chegou aqui, as fotos não eram aquelas, chegou aqui, teve um monte de problema. Não, o senhorio começa a pedir outras coisas, e aí, você vai para o meio da rua? Então, assim, Você é uma acabou de situação chegar? quando você não tem um amparo, né, de uma empresa especializada e tudo mais, complicado você fazer isso num outro país onde você precisa daquela casa para documentação e tudo mais, então, né? E Por não mais quer sair gastando difícil em que euro ainda seja, em hotel, né? por mais difícil que seja encontrar um imóvel, o mínimo de segurança as pessoas têm que ter. Agora vamos para outros erros aí que as pessoas cometem justamente por não conhecer essa realidade aqui de Portugal. E aí estamos chegando agora no inverno. É algo que eu também já falei por aqui. Sei que você também fala lá no seu YouTube, no Edilene Gualberto em Portugal. Se você ainda não conhece, depois vai lá assistir. Se inscreve no canal da doutora Edilene. Tem um monte de vídeo super legal, super prático. Olha, tem vídeo de tudo. A doutora Edilene tem uma família aqui em Portugal, fala sobre festas aqui. É muito, muito interessante, porque ela conta, além de todas essas coisas de visto, né, de moradia, ela também conta a realidade dela aqui como uma moradora de quase 5 anos. Então, é muito interessante. Mas para quem não está aqui, quem não conhece o inverno, as chuvas de Portugal, o frio de Portugal aqui, pode cair numa de, esse aqui tá super barato, apareceu aqui, é para mim. Quais os riscos que ela pode cometer? Assim, Ana, achar o imóvel ideal e o imóvel perfeito pode custar o nosso rim, na linguagem popular. Então, a gente tem que lidar mesmo com alguns imóveis que nem sempre estarão completamente preparados. Portugal é um país frio e úmido, está muito perto do mar, muito perto. Então, assim, todo beirado pelo oceano não tem muito o que fazer. Então, a umidade é muito forte. E nós temos o período de inverno, mesmo que seja um país de clima mais ameno, dentro da Europa, mesmo que o sul tenha um clima melhor do que outras regiões, ainda assim, inverno chove, venta, fica úmido, não importa onde você estiver. O mais importante sobre isso é conscientização. Eu posso não conseguir um imóvel que esteja preparado, que não tenha vidro duplo, piso de madeira, aquecimento central, que não tenha uma certificação energética B, A, que não tenha lareira. Eu posso ter este imóvel. A grande questão é o quanto eu estou consciente do que eu vou passar neste imóvel. Por quê? Se você pegar um imóvel de vidro simples, aqui no Porto, por exemplo, vidro simples,
piso frio, uma certificação C, D, E, F, sem lareira, sem aquecimento central, você vai sofrer. A menos que você prepare o seu imóvel. Então, assim, entre alugar um imóvel de 1.200 euros, completamente preparado, e pegar um imóvel de 700, nada preparado, a diferença de preço, você investe no seu conforto térmico. Vai ser igual? Igual? Não, não vai ser. Mas mesmo aquele que tem tudo isso, ele também vai passar um friozinho, vai gastar dinheiro com gás, no aquecimento central. Então, é muito importante a sua consciência. Olha, eu vou pegar este imóvel, mas o que eu vou fazer? Eu vou ter cortina, eu vou ter tapete, eu vou comprar aquecedores elétricos, desses novos, que esses têm certificação A++, que gasta pouca energia. Eu vou comprar um desumidificador, eu vou deixar o desumidificador ligado todos os dias num cômodo para puxar a umidade daquele lugar. Eu vou comprar roupas térmicas, eu vou comprar meias térmicas. Então, eu preparo aquele meu ambiente. Vai ter mofo? Vai ter bolor na parede? Vai, E vai mesmo, não é vai. exagero, vai mesmo. O meu é certificação energética, é A, é um apartamento novíssimo, para a primeira locação, e tem essa questão de ter que usar o desumidificador, porque dá mesmo, sabe? O Ah, bolor, a umidade, tudo mais. Abre o armário, bota lá para quando você puxar. abre olha a cômoda atrás, aqueles aglomerados da IKEA, tá tudo verdinho, Exatamente. tudo É verdinho. um inverno só, não é preciso, mas tem que ficar anos, Uhum. não. No mesmo inverno já acontece isso. Então, É. quanto melhor preparado, né, Então, assim, não vai você vai fugir. sofrer menos. A gente não foge, mas a gente se prepara, a gente se conscientiza. E o que eu Uhum. percebo, as pessoas não têm consciência disso. Aí depois fala assim, e esse lugar é horrível, olha o frio que eu passo, essas janelas ficam todas molhadas. Não tenham ilusão, isso vai acontecer. Uhum. Você tem que ficar atento. Agora, se você já aluga um imóvel, baratinho, E tem a escuro, certificação F, eu vejo uns Fs, nossa, vai um passar um frio, prédio hein? escuro. Quando você entra assim no hall do prédio, ele já cheira a mofo. É, Não tem uma expectativa diferente. É o que você podia pagar e tá tudo certo. Mas não tem uma expectativa de que ele vai te trazer um conforto térmico no inverno. Não vai. exatamente. O risco também acontece para quem desconhece sobre sistema de aquecimento de água. Também tem uma situação relacionada a isso. Sim, a questão do aquecimento das águas. As pessoas visitam o imóvel e não têm ideia de como é. No Brasil, a gente tem chuveiro elétrico. Portugal não tem. Então, as pessoas. Aqui a gente não tem nem interruptor dentro, porque eles têm medo dessa questão elétrica dentro de banheiro, de lugar Exato. úmido. Então, não tem chuveiro elétrico. A água ela é aquecida ou por gás ou de maneira elétrica. E aí as pessoas desconhecem, alugam um imóvel à distância, não descobre como é, não sabe se vai pagar gás, não sabe se o contentor elétrico é pequeno, é grande, depois um toma banho e a água gela. Por quê? Se for a gás, ele tanto pode ser a botija, que é o botijão no Brasil, quanto pode ser canalizado, que é o gás canalizado, igual a gente tem no Brasil, que entra pelo encanamento e aquece as águas. Esse dificilmente você vai ter problema de ficar sem água quente. Por quê? Porque ele está ali constante. Se você usar muito, você paga muito. Se você usar pouco, você paga pouco. E você vai ter uma conta de energia separada e vai ter a conta do gás. Se ele tiver aquecimento elétrico, ele vai ter um contentor de água. Pode ser um boiler, por exemplo, como chamam aqui. É um equipamento em que a água fica ali dentro sendo aquecida. Então, aquele equipamento aquece a água e aquela água vai para o chuveiro, para as torneiras. Só que tem um limite. Se for um pequeno, como a gente vê em muitos apartamentos, um toma banho e esfria. Aí o próximo tem que esperar aquecer de novo para tomar banho. Tem uns modernos, grandes, mas o banho acaba fatalmente sendo mais rápido. Se você tomar o Uhum. mesmo banho que você está acostumado a tomar no Brasil, esquece. Porque no Brasil, sim, pelo menos as pessoas que eu conheço, na minha casa, a gente tinha banhos muito demorados. E aí a gente Uhum. foi perdendo esse hábito. Então tem que tomar muito cuidado e entender porque
Ah, mas doutora Juliane, tem um problema se for a elétrico ou se for a gás? Nenhum problema. O problema é a sua falta de conhecimento na hora de alugar. O problema é não entender o processo que você vai passar, não ter Hum, informações sobre isso. Então, Ana, esse é um ponto realmente muito importante que as pessoas precisam ter atenção. Elas precisam entender como é esse processo, para não ter uma frustração, uma surpresa. exato. Infelizmente, eu tenho muitos colegas mesmo, assim, que vieram na mesma época que eu, acabaram ficando em casas muito frias por conta desse falta de conhecimento da certificação energética, né? E aí bate o inverno, bate as chuvas e o frio, e realmente acaba que a experiência de morar num lugar onde você sonhou tanto, idealizou tanto, É sendo, isso. né, não satisfatório, Muito né? frustrada. Sim, sim. Exato. Bom, quais são as precauções, então, assim, de uma maneira geral, que a senhora que trabalha diretamente com isso pode dar, assim, dicas, sugestões para se prevenir contra golpes, para ter esse conhecimento de tudo que é necessário na hora de alugar um imóvel por aqui, seja à distância, seja pessoalmente? É assim, Ana, de maneira geral, nós já falamos aí da questão da visita, nós já falamos da questão contratual, da questão de entender o frio ou não, da questão de entender os aquecimentos. Tem uma outra coisa muito importante: negociar que esse contrato seja registrado nas finanças, que esse contrato seja declarado, porque alguns imóveis você vai pagar mais barato. Você vai alugar direto com o proprietário e vai ser mais baixo, mas ele não declara nas finanças, ele não paga imposto. Ele não declara no imposto de renda dele que ele recebe aquela renda. E o que acontece? Aqui, muitos lugares exigem o registro do contrato. Tem junta de freguesia que, para emitir o atestado de morada, que é um documento muito importante, já falei aqui com a Ana, também já falei no meu canal, para emitir esse atestado, ela precisa entrar no sistema e ver que o registro, que teve registro desse contrato. Uhum. Então, é muito importante na negociação saber, você vai registrar o contrato nas finanças? Porque para o estrangeiro que acaba de chegar é muito importante ter essa declaração. Tanto para esses órgãos que pedem, quanto é importante para você declarar no país: olha, eu estou trazendo dinheiro, eu estou pagando meu aluguel. Né? Além de, assim, os valores já estão tão altos, é uma sacanagem não ter registro. Agora, uma outra questão muito importante, assim, de maneira muito geral, é olhar para dentro de você e olhar para a sua necessidade. Eu preciso pagar barato. É sua única necessidade? Então, você pode ir para o interior, pode pegar uma casinha simples, uma casinha que passa um pouco mais de frio, e pronto. Vai ficar ali, você vai atender a sua necessidade financeira. Eu tenho uma necessidade de trabalho muito específica, que talvez naquela cidadezinha eu não consiga trabalhar. Então, eu vou ter que pagar mais caro de aluguel para morar onde eu preciso. Olha, eu tenho filhos adolescentes, tem que ter uma escola secundária grande, ou eu tenho que ter acesso para as universidades. Então, talvez morar lá no interior não vai resolver o seu problema, vai trazer um problema. Então, talvez você precise investir um pouco mais, mas resolver sua situação. Então, é muito importante olhar para dentro de você e ver qual é a sua necessidade e entender esse panorama. Olha, eu já sei que a proposta está atrelada ao contrato, que o contrato tem regras jurídicas muito específicas de Portugal, que tem a questão da água, que tem a questão do frio, que tem a questão da certificação. Eu já entendi tudo isso. Então, agora eu tenho que olhar para mim e entender o que eu preciso. O que cabe dentro do meu perfil? O quanto eu posso dispor? Quanto eu posso oferecer de calção? Quanto eu posso oferecer de renda antecipada? Por quê? A lei diz 2 rendas de calção, 2 rendas antecipadas. É isso que a lei diz atualmente. O estrangeiro consegue alugar com isso? Não. Se você fosse proprietário de um imóvel aqui, Ah, alugasse para um estrangeiro que acabou de chegar, sem trabalho, com pouco dinheiro guardado, só te dá 2 rendas e 2 de calção. Se o terceiro mês ele não pagar, o quarto mês, o quinto mês, uns 6 meses uma ação de despejo. Fora uma fortuna que você vai gastar de honorários. Fora que quando você conseguir despejar, você não sabe nem como é que vai estar a pia. 2 calção e 2 rendas antecipadas resolveram o seu problema? Do e se senhorio ele também fosse o não. único na fila, né? Mas nem isso, ele vai competir com gente que tem, como você falou, que tem fiador, que tem trabalho aqui, que ganha em euro.
É É isso. uma competição desleal, então o estrangeiro acaba tendo que compensar nessa em É isso. Ah, é propor ilegal? É. mais coisas. Mas quem foi lá na justiça denunciar esses contratos? Uhum. Depois ninguém vai querer alugar. Ah, eles estão denunciando, eu não vou alugar mais, não alugo mais para estrangeiro, fecho minha casa. Baixo o Exato. valor e alugo para o português. Uhum. Então, assim, tem essas coisas que precisam ser entendidas. Então, qual é a sua realidade? Eu ainda não consigo pagar um aluguel onde eu posso morar. Eu não tenho as rendas e a calção. E eu não tenho um trabalho ou nem reserva financeira para apresentar. Talvez não seja o seu momento de migrar. Talvez você precise se organizar melhor. Porque a questão da moradia fatalmente vai pesar muito no seu planejamento. Então, recuar, se preparar para avançar. Pode ser um recuo necessário. Doutora Edilene, muito, muito obrigada. Olha, às vezes a pessoa pode falar assim, nossa, mas está me jogando um balde de água fria, mas não é essa a mesma Hum, intenção, não é a intenção de, ai, não venham, né? Vira e mexe, vem um comentário assim, ah, mas vocês já estão aí, então não quer que eu... Não é nada disso. Mas é preciso também lidar com a realidade do que tem acontecido hoje no país, que já Os não é a tempos mesma há 2 anos mudam. quando eu vim, que não é a mesma há 5 anos quando a senhora veio. Então, Exato. Os tempos nesse momento, mudam. Eu lembro quando eu cheguei que eu queria muito viabilizar a chegada de outros estrangeiros, era uma meta para mim. Queria viabilizar a chegada. E hoje, se eu tentar viabilizar a chegada de pessoas que não têm condições, proteger. eles serão imigrantes completamente frustrados. Ó, Não vão vai ter passar 2 meses sucesso nessa aqui migração. e tá ali, como a gente vê constantemente nos grupos, vendendo tudo que compraram há 2, 3 meses para voltar para o Brasil. Olha, eu tenho É visto isso. isso com muita frequência, isso é muito Muito, triste, e não é muito. a intenção mesmo. A intenção é mostrar a realidade. Porque eu poderia chegar aqui, Anne, e falar assim: olha, contrata a minha Venham, assessoria jurídica imobiliária, eu alugo a sua casa. E você chega aqui do aeroporto direto para a sua casa. Você só precisa pagar meus honorários. Mas não é assim, eu não acho o imóvel. E quando eu encontro, nem sempre os proprietários aceitam o perfil. Então, se uhum. você não tiver o perfil que eles procuram, não adianta, eu não vou conseguir te atender. E E às também vezes não. você pega um Uniplaces, por exemplo. Uniplaces Uhum, você não precisa de tanto, não tem essas exigências, e você fica lá. O valor é um pouco mais alto? É um pouco mais alto, mas ele pode te suprir. Mas por quanto tempo? uhum. Se você tem filhos, você precisa de escola, Já precisa de não centro de dá, saúde, já não dá. vai resolver seu problema? É. E às vezes até a pessoa fala, ah, eu paguei uma assessoria jurídica, a pessoa vai cuidar e em 10 dias ela vai arranjar para mim. Também não cria essa expectativa, né? De que não está acontecendo mágica por aqui. Não, não tá. Não, É um não tem. processo. Exatamente. Então, assim, a minha dica é que você se organize, que você se planeje, que você busque ajuda, sim, nos contratos, nas propostas, principalmente uma ajuda jurídica. Uhum. Alguém que entenda e que fale para você, olha, a lei é assim, a regra é essa, quanto tempo você pode sair desse imóvel se você não gostar, quanto tempo você vai ficar preso no contrato. Então, isso é muito importante. Mas se você não estiver preparado financeiramente e até psicologicamente para passar Ah, por essa luta de concorrência, de visita, de mandar proposta, de não sair resposta, de não ser aceito, então talvez esse processo não seja ainda para você. é isso. Muito obrigada, doutora Edilene. Já sabe, a casa é sua, seja sempre muito bem-vinda por aqui. E você, conseguiu aí fazer a listinha de coisas que você não deve errar na hora de procurar o seu imóvel ideal aqui em Portugal? Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso, falando de diferença de você alugar com a Uniplaces, de você alugar diretamente com o proprietário ou com o corretor, ou de você procurar aí uma assessoria jurídica ou uma empresa de relocation. Sempre procure ali empresas, seja o corretor, seja o relocation, seja a assessoria imobiliária, que tenha experiência, que tenha ali um feedback, um retorno de pessoas que já usaram esse serviço e que garantam ali que foi tudo certo, né? Então procura sempre saber se a pessoa realmente existe, se a empresa é séria, se tá tudo certo para você fazer a sua vinda aqui para Portugal muito mais tranquila, com muito mais segurança e que você possa usufruir aqui das coisas boas que esse país tem para oferecer, e começando a viagem e sua mudança
do melhor jeito possível, né? Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!